A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para trazer a professores, alunos da EBD e amantes da Palavra de Deus subsídios das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós estamos chegando na última lição do primeiro trimestre de 2018, onde nós estudamos a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Eu quero te agradecer, você que esteve conosco durante todo este trimestre, que Deus venha o abençoar ricamente. Eu lembro também que nós temos aula para jovens, juvenis e adolescentes com o professor Juninho do Espírito Santo. O link está na descrição. Também você precisa acessar o blog Auxílio ao Aluno EBD e lá você terá muitos subsídios da Palavra de Deus. Nós estamos agora na última lição do trimestre, lição de número 12, exortações finais na grande maratona da fé. Nosso texto áureo está em Hebreus 12:1, que diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A verdade prática diz que assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Eu quero, antes de iniciar esta pré-aula, agradecer aos inúmeros irmãos de todo o Brasil que têm mandado o seu e-mail, que têm nos chamado no WhatsApp para saber a respeito do curso Geração de Pregadores. Olha, eu fiquei surpreendido com o interesse, com a procura dos irmãos. Se você ainda não mandou o seu e-mail para nós, não mandou o seu WhatsApp, eu vou deixar o e-mail, cursogeracãodepregadores@gmail.com, cursogeracãodepregadores@gmail.com, para você falar conosco, mas eu deixo também o WhatsApp, estará na descrição do vídeo, é mais fácil de você se comunicar conosco. Não existe nada igual, um curso para pregadores não é curso de teologia, são aulas práticas, texto bíblico, esboço, faremos juntos e você será ricamente abençoado no seu ministério. Manda o seu e-mail, manda o seu WhatsApp e nós vamos lhe dar maiores detalhes. Para nós falarmos a respeito desta lição, exortações finais na grande maratona da fé, a primeira pergunta que temos é: o que é uma maratona? Então, se você for procurar aí nos dicionários ou mesmo nos sites de pesquisa, você vai encontrar que maratona é uma prova de corrida a pé de longo percurso de cerca de 42 quilômetros. Isto é uma maratona. Em segundo lugar, esta palavra maratona ela pode ser aplicada a qualquer competição de grande resistência, de duração prolongada e também, em terceiro lugar, a qualquer atividade que exija esforço, grande resistência e muito desgaste. Então, é algo que não tem nada a ver com uma corrida, mas que exige muito daqueles que participam, também pode ser chamado de maratona. Por que este nome, maratona? Porque a gente vai falar na nossa lição a respeito de maratona, todo mundo vai saber que isso é algo que existe nos Jogos Olímpicos, mas por que a palavra maratona? Segundo consta uma lenda grega, havia em 490 a.C. uma guerra entre os gregos e os persas, e ao final desta batalha, o soldado Fidípides correu cerca de 40 quilômetros que separavam a cidade de Maratona, a planície de Maratona de Atenas, capital da Grécia. Então, é muito importante que você saiba que era uma região da Grécia antiga, chamada Maratona, e era lá nesta planície que houve esta batalha.
Este soldado Fidípides, ele correu cerca de 40 quilômetros de maratona até Atenas, capital da Grécia, para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. Quando ele chegou na cidade de Atenas, ele só disse: vencemos a batalha. E em seguida ele morreu exausto. Se isto é apenas lenda, não importa, é mais certo que seja uma lenda. O historiador Heródoto, que é considerado o pai da história, ele menciona esta história como que se fosse uma verdade, mas a maioria dos historiadores entendem que Heródoto estava romanceando apenas esta história e isto não passa de uma lenda. Mas independente de ser lenda ou não, mais tarde os gregos estabeleceram uma corrida nos seus jogos entre a cidade de Maratona e Atenas, e por isso essa corrida de 40 quilômetros ficou conhecida como maratona. Somente em 1896, nos Jogos Olímpicos modernos, foi iniciada essa corrida e denominada maratona. Tinha 40 quilômetros, mais tarde foi alterado para 42 quilômetros, que é a marca oficial até hoje. Então é um dado aí histórico, né, de como surgiu. Então muitas dessas coisas nós trazemos da Grécia Antiga e não passam de lendas, porém se tornaram uma realidade. Então a cada 4 anos nós temos os Jogos Olímpicos e as maratonas sempre estão lá. Então de onde vem a palavra maratona? Agora você sabe e pode enriquecer a sua aula. É importante que você saiba também que os autores bíblicos, eles utilizaram, principalmente o apóstolo Paulo, utilizou-se das corridas da Grécia Antiga, dessas corridas para ilustrar a vida cristã. E as corridas dos gregos consistiam em etapas. Eu queria falar um pouquinho sobre as etapas de uma corrida, porque nós estamos falando a respeito de maratona. E para isso eu quero utilizar um texto do apóstolo Paulo, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 9. No versículo 24 ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Então Paulo toma as corridas que ele conhecia na Grécia Antiga para ilustrar a vida cristã. Então a corrida dos gregos era dividida em etapas. A primeira etapa era a linha de chegada. Na linha de chegada havia uma coluna vertical que ficava oposta à entrada do percurso. Ali era a linha de chegada. Em segundo lugar, havia o arauto. O arauto, ele anunciava o nome e o país de cada competidor, bem como o nome e a família do vencedor. Esta era a missão do arauto. Em terceiro lugar, havia o prêmio, que era uma coroa ou uma grinalda que era entregue ao vencedor. E havia também os juízes, eram estes que analisavam e julgavam a prova. No Novo Testamento, o Senhor é visto como um juiz justo que coloca a coroa na cabeça dos que de fato correram bem. E isto você vai ver também nas palavras do apóstolo Paulo, no final de sua vida, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Ele diz em 2 Timóteo 4:8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então é muito importante você saber as etapas que havia nesta corrida. Em primeiro lugar, a linha de chegada.
que era a parte mais cobiçada, mais desejada. Em segundo lugar, o arauto, que proclamava o vencedor. Em terceiro lugar, o prêmio. E em quarto lugar, os juízes, porque necessitava que aquele que correu fosse aprovado pelo juiz. Então é por isso que o apóstolo Paulo toma essas lições diárias das corridas, que era muito comum entre os gregos, para ilustrar a vida cristã. Muito bem, feitas essas considerações, esse é um campo que nós poderíamos adentrar e se aprofundar muito, mas nós vamos para o nosso texto e eu quero analisar apenas alguns versículos. Veja que esta aula ela aborda os capítulos 12 e 13, os dois últimos capítulos. É impossível nós analisarmos aqui 2 capítulos, então eu escolhi alguns versículos para nós analisarmos. O primeiro versículo, que é o nosso texto áureo, Hebreus 12, 1, ele começa assim: portanto. A palavra portanto, ela faz uma ligação direta ao capítulo de número 11. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que aquilo que você vai ler no capítulo 12 está intrinsecamente ligado ao capítulo 11. Capítulo 11 e 12 formam um só texto. Não há divisão de capítulos e versículos no texto original. Então ele está ligando diretamente ao capítulo 11. Ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aqui abre-se um debate, mas não é necessário esse debate. A nuvem de testemunhas é uma referência aos heróis da fé que estão listados no capítulo de número 11. Olha só um detalhe importante: não significa que eles são espectadores do que acontece na terra. Antes, nos dão testemunho pela vida de fé e perseverança que levaram. Essas palavras são do teólogo William MacDonald. Por que eu achei interessante trazer esta palavra do William MacDonald? Porque alguns vão pensar, mas se eles morreram, eles estão acompanhando o que está acontecendo aqui e pode gerar aí algumas heresias. Então não significa que são espectadores do que acontece na terra. Antes, eles nos dão testemunho pela vida de fé e perseverança que levaram. É muito importante esse detalhe. Aí, algo que é muito interessante também é a expressão grega que aparece ali, que é marturos. Marturos, que vai originar a palavra mártir, significa testemunha. Então, a palavra marturos, origina a palavra mártir, significa testemunha. Isso quer dizer o que, professor Márcio? Todo aquele que se diz testemunha de Cristo é um mártir. Mas aí você vai dizer, não, mas não é bem assim, porque aqui no Brasil, principalmente, que é um país que é livre, a gente não morre pela causa de Cristo. Não. Todo aquele que é uma testemunha de Cristo, ele é um mártir, ele precisa morrer. Se não morre fisicamente, é necessário morrer, renunciar o eu, é necessário matar o eu para ser uma testemunha de Cristo. Isso é algo muito interessante. E aí, ele vai dizer assim, deixando todo o embaraço. O que é embaraço? Embaraço são todos os empecilhos internos e externos que te desviam do propósito, deixando todo o embaraço e o pecado. O que é pecado? Erro do alvo, desvio do caminho, desvio da retidão. Então, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. É interessante essa expressão, correr com paciência. Parece incoerente a expressão correr com paciência, porque quem corre normalmente tem pressa. Mas a vida cristã, ela é uma maratona que exige foco e não pressa. Vou repetir. A vida cristã é uma maratona que exige foco e não pressa. A palavra utilizada aqui pelo autor aos Hebreus é upomone. A palavra upomone fala
da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé por nada. Não existe nada que tire esta pessoa do propósito, do foco, do objetivo que ela estabeleceu. Esta palavra é traduzida tanto por paciência quanto por perseverança em outra versão. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que proposta é esta? Quem fez essa proposta? Aquela que Cristo nos propôs. A proposta é aquela que Cristo nos propôs ao passar pela cruz, ao desprezar as afrontas, ao vencer a morte, ao ressuscitar e ao assentar-se à destra de Deus. Então a proposta é essa: renunciar o eu, passar pela cruz, morrer para mim mesmo, ressuscitar com Ele, passar pelo novo nascimento, desprezando todas as afrontas e correr esta carreira até chegar ao alvo, que é encontrar-se com Cristo e reinar com Ele. Esta é a proposta da vida cristã. Como fazer isso? O versículo 2 nos dá a receita olhando para Jesus. Jesus, ele é o ponto, tanto o ponto de partida e também o ponto de chegada e o objetivo da nossa fé. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós corremos o risco de perder o foco, nós corremos o risco de fracassar. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava no mar e Pedro pediu para ir ter com ele, Jesus estava andando sobre as águas e Pedro foi. Pedro olhou e viu que estava andando sobre as águas também. E Pedro estava olhando para Jesus, mas de repente Pedro começou a olhar para os lados. Pedro começou a sentir o vento forte, a tempestade. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Não tire os olhos de Jesus. Para nós chegarmos ao objetivo desta corrida, nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhando os versículos 5 ao 8, eu aprendo aqui algo muito interessante, que os corredores desta maratona, eles são filhos de Deus. Todos aqueles que estão correndo esta corrida proposta, eles passaram pelo novo nascimento e são filhos de Deus. E algo interessante, porém não tão agradável, que eu preciso aprender, é que o Pai corrige todos os seus filhos. Todos os filhos de Deus são corrigidos, são ensinados por Ele. Então, aqui o versículo 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor ensina, isto é algo pedagógico. O Pai corrige todos os seus filhos. Quem está sem disciplina não é filho de Deus, é bastardo. Isto está bem claro no versículo de número 8. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Não é possível ser filho de Deus e estar sem disciplina. Aqueles que andam sem disciplina, que levam a vida da maneira que bem entendem, que não morreram para si mesmo, que o eu ainda vive dentro de si, que faz o que quer e não o que o seu Senhor quer, não o que o seu Pai quer, estes são bastardos. Estes não podem ser chamados filhos de Deus. Esta palavra aqui, ela é dura, mas é exatamente isto que está escrito no nosso texto. Eu aprendo nessa lição que corredores bem preparados, eles alcançam o objetivo. Como chegar ao fim desta carreira? Como correr de maneira a alcançar este prêmio? O prêmio que o Senhor tem nos dado. Como alcançar este prêmio? Nós precisamos correr. E para correr, nós precisamos estar bem treinados, bem preparados. De que maneira nos preparamos? De que maneira
nos exercitamos. Nós nos exercitamos através da oração, através da leitura da palavra, através do estudo bíblico. É isso que você faz na sua escola dominical, todos os domingos, quando você está ensinando os seus alunos, você está treinando eles para que eles estejam aptos a correr esta corrida. Nós precisamos chegar ao fim desta corrida. Nós não podemos iniciar e parar. Quantos que iniciam esta corrida? Iniciam ela com disposição, com coragem, porém, à medida que as dificuldades, que as provas vêm, essas pessoas começam a parar. Não pare, nós temos um alvo e nós chegaremos ao alvo. Lembre-se que maratona é algo que totalmente diferente de corrida de velocidade. A corrida de velocidade, ela é 50, 100 metros, 200 metros. É uma corrida em que aquele que tem a melhor arrancada ganha. Aquele que consegue impor a maior velocidade num curto espaço de tempo ganha. A maratona não. A maratona é resistência. É manter-se sempre correndo no ritmo certo para chegar no alvo. Não adianta sair com tudo, ser muito rápido e parar e não aguentar a prova. Não é uma corrida de velocidade. A vida cristã é sim uma maratona e corredores bem preparados, eles vão chegar ao seu destino. Que Deus te abençoe ricamente. Com certeza, no segundo trimestre de 2018, nós estaremos juntos. Lembre-se, curso Geração de Pregadores. Você precisa aprender a pregar com autoridade, com graça e com poder. Você estará recebendo os melhores esboços, além da apostila em PDF. Você terá cerca de 40 vídeos disponíveis para você. Não deixe de entrar em contato conosco e entender mais como funciona e ser abençoado através do curso Geração de Pregadores. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.